Olá, concurseira, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Antônio, que foi aprovado nesse último concurso da ANAC, no cargo de especialista. Ele vai contar pra gente aí um pouquinho de como foi a rotina dele de estudos e como foi que ele se preparou para alcançar a aprovação. Muito bem-vindo, Antônio. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para que você se apresente para o pessoal, nos contando o seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora e também aí a sua área de formação e o cargo e a colocação em que você foi aprovado na ANAC. Oi, Letícia, boa tarde. Meu nome é Antônio Buriti, eu tenho 51 anos, eu sou natural de Teresina, Piauí, mas já estou no Rio há 22, quase 23 anos, porque minha esposa é daqui, a Mônica. A gente está casado há 24 anos, ainda sem filhos. Minha área de formação, me formei primeiro em Ciências Aeronáuticas, pela PUC do Rio Grande do Sul, concluí o curso em 96, depois fiz Direito na Cândido Mendes aqui do Rio, terminei o curso em 2010. Eu sou piloto de linha aérea e atualmente estou empregado na Azul Linhas Aéreas. Que legal, você já é piloto e agora Isso. E agora tô migrando aí para essa outra área. Como um colega meu que já é da agência falou, você vai entrar em campo, mas não vai mais chutar a bola, só vai apitar. exatamente. E conta o que foi que te motivou a fazer essa transição aí na carreira. Então, Letícia, eu acho que assim, a história é bem parecida, né, dos concurseiros. A gente os anos começam a passar, e a gente começa, eu acho que, a olhar um pouco mais para o final da vida, fim de carreira. É bom quando a gente faz o que gosta, é muito bom. Eu adoro a minha profissão, só que, assim, infelizmente, eu comecei a perceber que, com o passar dos anos, eu já não estava tendo de volta um retorno daquilo que eu queria. Tem todo o lado bom de trabalhar como piloto. Você viaja bastante, conhece muita coisa, lugares diferentes, culturas diferentes. Mas é um trabalho que te exige muito. O preço é muito alto. A distância da família, a distância dos amigos, a falta de rotina. E esse peso, para mim, com o passar dos anos, começou a aumentar. Assim, mais assim, me botava para pensar seria como eu vou parar. É uma hora que você tem que estar com a saúde em dia, tem que estar trabalhando, muito. Se você não produz, você não ganha, como outras áreas, como o médico, por exemplo. Então, eu ficava me perguntando até quando eu consigo trabalhar como piloto. Então, a ideia falou, não, eu vou pensar em já começar a me preparar para fazer uma transição, porque eu sei que eu não quero terminar meus dias aí, minha carreira voando. E aí, o que surgiu para mim do concurso foi isso. Eu não tenho muito tino para comer, sempre gostei de estudar, adoro ler. E eu já tive, assim, anteriormente, a pretensão de fazer concurso para outras áreas. Não deu muito certo, acabei voando por mais tempo. Mas aí, depois de alguns eventos, assim, eu bati o martelo e falei, não, é o que eu quero e vou começar a me dedicar. Olha, a título de curiosidade, conta pra gente um pouquinho aí também de como é a rotina como piloto de avião, porque acontece. Eu sempre tive curiosidade em saber quantas horas e dias, por exemplo, vocês passam aí voando, né, por mês. Porque a gente sabe que é realmente, assim, muito sem rotina, né? Você faz voos Isso. internacionais também, ou só nacionais? Já fiz voos internacionais, eu comecei minha carreira na linha na Varig, fui lá de 2000 até a falir, até a empresa quebrou em 2007. Desses 7 anos, três foram internacionais, os últimos três. Fiquei um tempo sem voar, quando retornei para o voo, entrei na Azul, fiz inicialmente voos nacionais, mas o que dita se você vai fazer voos nacionais ou internacionais é o equipamento que você voa. A Hum. gente contar na linha N, só voa um equipamento por vez. Por exemplo, hoje eu sou piloto de Embraer. Há um tempo atrás a gente fazia algumas rotas aqui na América do Sul, como Buenos Aires, Montevidéu, Rosário. Se você voa o 320, o Airbus 320, você faz voos para os Estados Unidos. Quem voa o 330, que é aquele maior, que faz voos para outros continentes, vai para os Estados Unidos também, Fort Lauderdale e Orlando, e hoje as voos estão operando Paris também, na Europa. Então, se você é piloto do 330, sua escala é feita para essas rotas. Se você voa Embraer hoje no Embraer, 99% das minhas rotas são domésticas. A gente não tem rotina. Aqui no Brasil, pela regulamentação, a gente pode voar no máximo 6 dias seguidos. A gente tem que ter pelo menos 10 dias de folga, mas não quer dizer que esses 10 dias sejam seguidos. Então, a gente trabalha, por exemplo, 4 dias, 5 dias, folga dois, às vezes trabalha um dia, folga três, e a gente sabe o que vai fazer no finalzinho do mês. No final, ali, 5, 6 dias para terminar o mês, vem a escala do mês seguinte. É a única programação que a gente tem. Entendeu? Tenta encaixar naquilo ali algum evento social, algo indo ao médico, um tempo maior com a família.
Fora isso, tua vida é ditada pela escala. Não dá para correr muito disso. Caramba! Caramba, realmente é bem complexo, né? Fica difícil fazer É, planos trabalhando dessa forma. muito, e para mim, assim, que me frustrava muito a parte de estudar. Que, por exemplo, a gente pode ficar hoje de 11 a 12 horas direto, né? Numa jornada só em um dia. Então, se a gente entra 8 da manhã, a gente poderia ir, teoricamente, até às 8. Dentro dessas 12 horas, a gente faz aí, em média, pode fazer até 6 etapas, né? 6 rotas, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Entre uma rota e outra tem as escalas, né? Mas tem dia que você sai de casa, faz 2 etapas num dia, três, tem dia que você sai de casa, faz cinco. Às vezes você começa a Meu tua jornada Deus! 3 da tarde, vai até meia-noite, dorme no dia seguinte, você começa 11 da noite, vai até 10 da manhã. E aí a dificuldade é chegar no hotel, tomar um banho, comer alguma coisa, preparar o Estudar. espírito e tentar estudar. E como foi Bem que você complicado. fez? Como foi que você fez? Como foi que você se organizou para conseguir estudar? Porque o concurso da ANAC foi um dos concursos mais aguardados dessas agências reguladoras, porque tinha muito tempo já sem concurso e quando saía a concorrência foi alta. Como foi que você E conseguiu alcançar a aprovação e então, estudar? eu tive, assim, tem um ditado que diz que Deus escreve certo por aerovias tortas, né? Eu tive um evento, eu entrei em burnout, tive um evento de estresse crônico, aí fui encaminhado ao setor médico, e a recomendação do serviço médico foi, ó, se afasta um tempo, pelo menos uns 3 meses. Sai do voo, descansa um pouco, melhora a cabeça, e eu já estava estudando antes, mas eu estava estudando para outras coisas, eu não estava estudando focado no concurso da ANAC. Quando eu decidi voltar a estudar, eu comecei a primeiro desenferrujar a mente, né? Aí escolhi duas matérias, português e constitucional. Além de ler as coisas da empresa, que é muita coisa para ler, manuais de... Sim, Hoje tem que se manter atualizado sempre, né? Escolhi essas duas e comecei a estudar aos pouquinhos. Quando saiu o edital da ANAC, eu estava de licença médica. Pouco depois de eu entrar de licença, 3 semanas, um mês, saiu o edital da ANAC. Eu parei tudo, dei uma olhada no edital. Foram 3 áreas. A minha área, que é a área um, além da formação superior, você tinha que ter uma habilitação de piloto, ou de avião ou de helicóptero. Era exigência. A área 3 era engenharia, a área 2 era qualquer área de formação. Então, alguma coisa do edital eu já tinha conhecimento. Mas o edital era muito grande, muito extenso. sim, Eu olhei, fiz as contas, eu falei, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, banco de dados. Não teve como eu olhar, assim, no material de vocês, né, de estratégia, eram 13 aulas, se eu não me engano, a primeira, mais de 200 páginas, 260 páginas. Aí eu falei, eu conheço alguma coisa de informática, mas o banco de dados era bem novo para mim, eu falei, não vai dar. Abri mão de algumas coisas, fiz e foquei no edital de manhã, tarde e noite. Eu estava em casa, eu estava de licença médica. E da prova, do edital para a prova, foram 2 meses e meio. Então, eu sentei, foquei no edital. E aí, a primeira etapa, 120 questões, né? Foram 50 da parte genérica e 70 da parte específica. Eu fui relativamente bem. Eu fiz, dos 120, eu fiz 90 pontos. Só caramba! que a banca, só eu consegui chegar na prova com mais ou menos 70% do edital batido. Sim, Só que era a bendita CESP, né? sim, Então, errada não acerta. A minha estratégia, eu acho que foi bem errada, mas muito ruim mesmo. Assim, quase não deixei questão em branco. Então, como eu tive muitas questões anuladas, eu fiquei em torno ali dos 70 pontos. Quando eu vi aquilo, eu falei, ó, 120, 70, pouco mais da metade, não tenho chance nenhuma. Larguei tudo, fechei, e eu estava tão focado assim em voltar a estudar, que eu continuei estudando naquele dia normalmente, né? Só que minha ideia sempre foi entrar no cadastro de reserva. Na minha área, eram 18 vagas pela concorrência, e pouco mais de 45, se eu não me engano, para cadastro de reserva. Aí eu falei, ó, minha meta é ficar entre os 120 primeiros que vão ter a redação corrigida. Depois a gente vê. E aí, quando saiu a nota da prova escrita, foi o que me salvou. E a estatística sempre que eu acompanho muito, nos canais que eu vejo muito é do Bruno Bezerra. sim. E poucos dias antes do seu resultado, eu vi uma live dele sobre o Cefaz do Mato Grosso. Ele falou muitos candidatos com excelente pontuação na prova objetiva, zeraram a prova discursiva e ficaram fora do certame. Então, quando saiu a nota, eu estava bem lá atrás. Quando saiu a nota da discursiva, eram 4 questões sobre o tema específico, a prova valia 30 pontos. A gente tinha que fazer o mínimo de 15. Eu fiz 19. E muita gente na minha frente, muita gente mesmo, ele disse assim, zerou a prova. Zero, Sim. não foi tirador, zerou a prova. E aí eu pulei para 24º. Caramba! Quando veio a prova de títulos, eu falei, mais uma coisa, a prova de títulos via mestrado, doutorado, especialização. Eu tinha duas em direito, mas só contabilizou uma. Aí eles contaram também tempo de serviço em empresa aérea.
e uma licença que a gente precisa ter para quem faz voos internacionais, para falar que você tem que mostrar uma proficiência que fala inglês para poder fazer essa operação. Valia ponto também. Juntando tudo, eu fiquei em primeiro na prova de títulos. E aí eram 18 vagas, milagrosamente eu fiquei em 17º. Fui passando, fui passando, fui passando, quando eu olhei, pô, tô dentro. Gente, olha E só. aí a ideia foi essa, então, assim, eu tive um pouco de sorte nesse sentido de azar de ser afastado do voo. E a sorte que, como Sim. eu estava em casa, eu pude me dedicar esses 3 meses ao edital exclusivamente. Não, realmente não tem outra definição do que é. Se Deus escreve certo por linhas tortas, porque olha, assim, obviamente é isso, né? Ninguém quer ter uma condição de saúde que resulte no afastamento laboral, mas no seu caso acabou que calhou aí com a sua aprovação, com o curso que você queria, né? Que era a ANAC, numa boa E colocação. Então, excelente. E como foi a sua rotina de estudos? Porque você ficou 3 meses afastado. Nesses 3 meses você isso. estudou integralmente. Estudava o dia inteiro. Você lembra quantas horas líquidas por dia você fazia? Então, era bastante. Assim, o começo, eu ainda não estava muito no ritmo assim, era em torno de 6 horas, mas depois era o que dava. Eu acordava de manhã, eu acordava em torno de 4h30, 5 horas. Eu acordo todo dia esse Caramba. horário, né? Eu tomo café com minha esposa, ela sai para trabalhar, então nos dias que eu estava de folga, a gente acordava esse horário. Aí, às vezes, quando estava escuro, eu começava logo e tentava alternar as matérias para não cansar muito a mente. Então, era alguma coisa tipo português e uma matéria de aviação. E direitos humanos, outra matéria de aviação. Tentava fazer ali, em média, três, não mais do que três ou matérias por dia. Uhum, Então, procurei fazer questões também, mas, como esse concurso da ANAC é muito específico, eu só achava questão relativa às matérias da parte genérica, como direito administrativo, ética no serviço público, direitos humanos. A parte de aviação, a gente carece um pouco de material. Eu não sabia por sim. onde estudar, porque eu não sabia qual o nível da prova. Eu tinha muito livro que eu usei para minha formação de piloto. Piloto, a gente começa com piloto privado, depois piloto comercial, depois piloto de linha aérea. Só que tem alguns livros mais encorpados, outros nem tanto. Então, eu não tinha muito assim uma referência de material de estudo. Na dúvida, entrei num site de pesquisa e fiz uma compra bem grande, assim, de meteorologia, navegação, teoria de voo, tudo que é cobrar. Comprei livros aí de 3, 4 autores distintos. Eram livros relativamente curtos, em torno de 150 páginas. Então, eu estudava mais ou menos um por dia. Aí foi bem puxado. Então, assim, aí no começo, foi no segundo, terceiro, ali a mulher às vezes reclamava que ela trabalha muito também, quando chegava em casa, principalmente no final de semana, né? E ela falou, você não precisa passar em primeiro lugar, não, tá estudando demais. Já entrar já tá bom, mas eu falei, não, porque eu no fundo, eu disse, eu juro que eu não achava, ó, não tem condição, eu tô brigando aqui para tentar ficar dentro de 120 primeiros para ter a prova corrigida, e se Deus quiser ficar dentro do cadastro de reserva, para daqui a alguns anos ser chamado, né? Sim. Mas, assim, aí, depois do primeiro mês, puxava bastante, assim, eu estudava em média 3 a 4 horas de manhã, 3 a 4 horas à tarde, e à noite eu ia até não aguentar mais. Eu ia, assim, Caramba. até quando eu estava bem cansado já, tomava um banho, descansava, e para dormir ainda botava vídeo. O que eu tinha de Nossa. vídeo, assim, para tentar absorver. Lógico, nesse meio tempo, assim, eu não abandonei a atividade física, até eu tive que fazer, estava fazendo acompanhamento com um terapeuta, né, por conta dessa condição que eu tive de afastamento por fadiga, por estresse, e voltei a correr. Aí foi uma das coisas boas que eu voltei a correr. Muitos anos atrás eu corria, e foi até uma coisa interessante, nesse meio termo aí, corri minha primeira maratona. No meio do Uau! concurso, ainda arrumei tempo para correr uma maratona com 51 anos, assim, foi outra vitória na minha vida também. Caramba, que trajetória bacana a sua, viu, Antônio? Muito bacana. E quais Legal. as ferramentas que você utilizou para estudar? Você é uma pessoa mais dos PDFs, videoaulas, fazia resumos, mapas mentais, chegou a utilizar alguma trilha estratégica? Eu gosto muito de resumo, só que por conta do tempo que eu tinha para estudar, eu não fiz. Então, o que que eu fazia? Hum, Eu pegava um livro, lia, voltava e eu resumia, não marcava nenhum livro. Eu via mais ou menos o tópico do livro e fazia um estudativo. Eu lembrava que mais ou menos tentava relembrar o que aquele tópico abordava, e em cima dos pontos-chave ali, fazia a revisão só relendo, fazendo digamos assim, uma passagem mais rápida sobre o capítulo que eu já tinha lido, que realmente não deu tempo. O foco das questões ali gerais foram os PDFs, né? Eu comprei o curso de estratégia, então eu foquei bastante. Assim, a parte de direitos humanos, a aula foi, as aulas foram maravilhosas. Eu fiz até um overtraining, né? Porque foi muita uhum. matéria, a gente não sabia o que ia cair, a preparação assim, me deixou bem tranquilo para aquilo. E o resto que não tinha PDF, eram livros mesmo, não tinha jeito.
E eu sim. fazia aquilo, eu olhava mais ou menos o edital, o que é que estava pedindo, e em cima daquele tópico específico, olhava o livro, lia, tentava fazer alguma questão quando o livro trazia, e de tempos em tempos eu voltava e fazia essas revisões só para deixar aquele conceito ativo na mente, né? O único material específico que eu comprei foi para a prova discursiva. A Uhum. prova foi em cima de um manual da ICAO, que é a Agência Internacional de Aviação Civil, um manual de 200 páginas, né, sobre esse sistema, sistema de segurança na aviação civil, segurança operacional. E aí eu fuçando na internet, numa dessas de ficar, quando eu cansava, eu gostava muito de ler sobre concurso, de aprender sobre concurso. Eu ficava sempre procurando material, né? Eu almoçava, assim, meu horário de descanso era procurar ferramenta, alguma coisa assim que pudesse me ajudar nesse preparo, nessa jornada. E achei um curso de um palestrante que era especialista em segurança operacional. Na época que o valor foi até acessível, assim, como era parcelado, Sim. e eram vídeos e PDFs. Aí eu comprei também, e foi o que me ajudou bastante na prova discursiva. Foram esses aí, É, basicamente, as perguntas que eu usei. não, e realmente, a área para a qual você concorreu é uma área realmente muito específica, né? Tem conteúdos bastante específicos que aí chega a ser até difícil mesmo encontrar temas dentro de concursos públicos que abordem essa questão da Isso. aviação, segurança. E por que que você escolheu estratégia? Como foi que você nos conheceu? Por que que você decidiu estudar conosco? Então, tem um primo na família que é auditor fiscal. Em outro estado, ele já tinha usado, e como eu já estava aí quase, eu posso falar quase 15 anos já sem estudar, e ele tinha sido recentemente aprovado, ele falou, hoje, se você for fazer, não tem mais aquelas aulas que você vai, perde muito tempo, são todas plataformas online, com aulas em PDF, vídeo, e ele falou, estou estudando pelo Estratégia. Existe aí, junto com vocês, mais um ou outro que é, ficam ali aparecendo aí nas vitrines, mas eu fiz uma pesquisa e dos materiais que eu achei mais completo, que estava dando cobertura para esse certame, foi o de vocês. Foi o que me levou a fazer a escolha pelo Estratégia. E antes disso, antes de começar pela ANAC, já estava namorando um pouquinho a área fiscal. Hum, Então, baixei e comprei, adquiri também o material de vocês para a área fiscal. Aí eu já estava dando uma olhada até para me acostumar com o material, né? muito bom. E agora vai aposentar a caneta, vai continuar estudando, o objetivo, o foco principal é a área Não. fiscal. E eu acho que eu não aposento tão cedo, Letícia, porque eu acho assim, agora que você começa, você não quer para não no sentido de ficar fazendo concurso por fazer, mas assim, depois que você toma a decisão, aconteceu alguma coisa, pô, não estou feliz onde eu estou, aí lógico é crescer. Eu acho que no meu primeiro ano na ANAC, alguns colegas que passaram no concurso já eram da agência. Eles eram técnicos, fizeram a prova, né, para especialista, que é o nível acima, e a gente se encontrou no curso de formação em Brasília, que foi a última etapa do concurso. Foram quase 3 semanas lá em Brasília, porque ao final desse curso ainda tinha uma prova de 120 questões, né, que era a terceira etapa do concurso. Ah, Então, bacana, foi bom você. que, Como foi essa é, pessoa? não, então, foi assim, assustou um pouco, a gente não sabia muito, as informações estavam bem espaçadas assim, edital por edital, mas por sorte nossa, convocaram só os aprovados. Eram 70 vagas, eles chamaram os 70 candidatos aprovados no sertão, o resto ficou para cadastro de reserva. Concursos anteriores, por exemplo, se eram 70 vagas, eles chamavam 150. 150. Lá dentro você Caramba! se matava. Os melhores colocados eram aprovados. Como chamaram só o número certo, né? Então, a obrigação era fazer a sua parte. Aí foi uma prova de 120 questões objetivas, né? E você tinha que fazer 70% dessas 120. E era aula de 8 até as 5, 9 horas de aula por dia, um horário de almoço. A gente aprendia sobre o ofício, né, da agência em si. A gente teve contato com as 14 superintendentes da agência. Foi bem legal o curso, bem instrutivo. E aí, no final, essa provinha, graças a Deus, passaram todos, Ai, que né? ótimo. Passaram todos. Mas a ideia diga assim, do concurso, porque demora muito quando você para assim, ó, não estou feliz onde eu estou. Acho que na ANAC todos falaram lá no curso de formação que você tem a opção de crescer bastante lá dentro. Tem muito Sim. curso, você cresce muito como servidor. Mas vai que, né? Não que eu queira ficar na NAC, que eu não gosto, ou alguma coisa. Se você tomar decisões assim, vou fazer outra coisa. Acho que pelo menos assim, um ciclo básico de matérias, né? É bom você deixar manter em dia ali. Direito constitucional, administrativo, banco de dados, informática, inglês, raciocínio, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, até para manter a mente fera também. A minha ideia é não parar mais de estudar. Sim, isso é Né? muito comum. Assim, boa parte dos concurseiros que a gente recebe aqui, todos eles quase falam que é quase que um vício, né? Você aprende, depois que você aprende a estudar, você não quer mais parar. Então,
é manter o cérebro em exercício, né? Sempre aprender alguma Isso, coisa nova. E por que não arriscar os conhecimentos e uma prova ou outra de concurso público, né? Ninguém perde nada com isso, isso. exatamente. E, Exatamente. Antônio, conta pra gente aí se você consegue identificar quais foram os erros que você cometeu nessa preparação para concurso, que talvez tenham te distanciado das primeiras colocações da ANAC, e quais foram os acertos que te trouxeram aí a aprovação nesses 3 meses de estudos. Então, o erro maior, como eu te falei, ele disse, foi a estratégia que eu usei para fazer a prova objetiva. Uhum. Bem depois da primeira fase, já que eu comecei a ver outros vídeos que eu vi, vários vídeos no YouTube, até livros escritos, estratégia para se fazer prova, né? Principalmente essas provas bem específicas, como o Sebrasp, de uma questão errada, anular uma certa. Por conta de uma prova mal feita, eu acertei bastante, né? De 120 que eu te falei, eu acertei quase 90 questões, mas por usar uma estratégia errada, eu quase fui eliminado do concurso. Então a dica é essa, assim, primeiro assim, é saber, você tem que ter uma métrica do seu estudo, né? Medir o que você está estudando. E aí você começa a ver que só o acertar a questão não é suficiente a depender do concurso que você queira fazer. Então acho que minha preparação nesse sentido de fazer a prova foi muito deficiente. Eu me preparei para absorver conhecimento. Eu estudei a estratégia que eu usei para estudar, para revisar, para fazer questões, dia a dia meu conhecimento ia se consolidando. Agora vai chegar uma hora que é o dia da prova, você tem que aplicar aquilo tudo. Se você não tem uma estratégia, não pesquisou sobre como vai ser a sua prova, você pode jogar toda a sua preparação, né, por água abaixo. Assim, esse é o ponto negativo maior que eu achei, né? A questão outra também, eu deixei para estudar, mas não que eu deixei para estudar depois do edital. Eu já sabia, eu já ouvia, né, os zum de Uhum. talvez saísse o concurso da ANAC. Só que eu fiz uma escolha e falei, não, se vier, não sei se vai vir agora, eu tenho que começar a estudar. E eu optei por não começar pela ANAC. Comecei por outras áreas, até porque eu não me considerava nem um concurseiro ainda. Por sorte, quando eu me dediquei à preparação da ANAC, né, eu estava de licença e me dediquei exclusivamente. Então, não deixei para estudar porque eu quis. Mas é uma coisa também que não dá para fazer. Você estudar com aquele desespero assim, que daqui a 2 meses e meio, 3 meses a prova vai chegar, não tem condição. Acho que o mais fácil que seja o concurso, para a gente, eu acho que, se eu não me engano, foram 14 disciplinas, 14 ou 15 disciplinas. Não dá tempo, não Sim, tem é como. muita coisa. É muita coisa, né? E de ponto positivo, assim, primeiro que eu destaco maior, assim, é a vontade essa vontade de querer fazer, de se entregar para o processo. Se você não quiser muito, 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 eu acho que dificilmente você vai prosperar. Tudo começa daí, porque todos os dias você vai se questionar. O cansaço vai bater, não vai dar, não vai dar. E eu estou me dedicando aqui, se eu não conseguir voltar para a empresa, e se voltar, aquele assim, você vai ter questionamento todos os dias. É muito cansativo, exige muito de você, entendeu? Então, se você não se doar, se literalmente se entregar e ver um propósito nisso, você não vai conseguir se manter nesse caminho por muito tempo, que é que o concurso exige hoje, né? Concursos aí de níveis maiores aí, Isso. fala-se muito em 2 anos, 3, 4 anos, né? De Sim. preparação. Geralmente os Então, frutos vêm com médio a longo prazo mesmo. No seu caso, foi um curto prazo, mas você já vinha se preparando, né? Não para ENAC especificamente, mas já tinha uma bagagem de estudos. Você é uma pessoa que gosta de ler, já tinha um costume de estar ali aprendendo, né? Isso ajuda bastante. o mesmo que eu digo assim, que alguns candidatos ao COI, porque muita gente fala assim, você vai fazer um concurso, por exemplo. Minha esposa, há pouco tempo, também fez um concurso para a EBSER, que é a empresa brasileira que gerencia hospitais públicos, ela é médica, ela é da área, né? Ah, E sim. foi aprovado. E muito colega dela falava assim, mas a gente já é médico, não tem muito o que fazer, só estuda legislação. Tem coisa que você vai ver na prova ali que você não vê há anos. A mesma coisa para mim, eu era piloto, muita gente dizia, pô, tu é do área 1, vai fazer para piloto, é lógico que vai passar. Eu já sou Mas piloto de não linha é aérea há assim. 20 anos. Não tem nada a ver. Tem coisas que a gente não via, que eu não via assim, mas muita coisa que estava atualizada, muita coisa que mudou. São muitos assuntos novos. Eu sou piloto de avião e a prova, o edital ele trazia conhecimentos de performance, por exemplo, de avião e de helicóptero. Nunca vi helicóptero na vida. Então vamos lá, começar do zero. Pegar um calhamaço de matéria sobre helicóptero, funcionamento, motores, aerodinâmica, tudo, e estudar aquilo também. Alguns colegas, no dia da prova, eu encontrei também. E alguns foram, né, se deixaram levar por essa, não, a gente já é piloto faz tempo, como se o tempo de profissão. Eu Uhum. falo, ó, vou te ajudar em alguma coisa, talvez te elucidar, fazer uma questão ou outra.
Agora, meu amigo, sentar para passar um curso desse, o caminho assim, não existe fórmula, né? É sentar e estudar o que tiver no edital. Exatamente, até porque não é só de conhecimentos específicos, né, que vive o concurseiro. Se fosse cair só Isso, a área da aviação, seria ótimo, mas tem português, inglês, informática. isso, Você mesmo acabou deixando a informática um pouco mais de lado porque você sabia que não ia conseguir absorver todo o conhecimento no período de tempo que você tinha, né? É exatamente isso, adotar estratégia e ter humildade também para saber que o estudo é para todo mundo. Tá todo mundo ali se ex- preparando, não tem jeito. exatamente. E, Antônio, para a gente concluir o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem pessoal para os concurseiros agora, que estão também sonhando aí com uma transição na carreira, talvez aí também, né, conquistar uma aposentadoria digna, mais tranquila, né? Não que a aviação não seja digna, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas mais tranquila, né, Antônio? Com a cabeça mais em paz. Sim. Então, acho que depois de escolher, se decidir por fazer isso, né? É assim, é possível. A ideia é possível. Uma coisa que eu falo muito assim, eu fui professor de algum em outras áreas também, na faculdade de Direito, na primeira faculdade que eu fiz Ciência da Segurança na PUC. Olha só, E eu vi o quadro, eu era monitor, fui monitor algumas vezes. Eu já ministrei aulas também em outras áreas. E uma vez, há muitos anos atrás, eu vi um quadro bem interessante, que estava escrito querer era poder, mas o ele estava em forma de um pilar, uma ponte de concreto, que ligava o querer ao poder. Então ele falava assim, ó, o querer é poder é desde que você pague o preço. Esse é que você vai ter que construir, para você passar do querer, porque o querer alguma coisa sem dedicação, sem preparo, é um mero sonho. Você só vai ter um sonho na sua cabeça, vai se alimentar daquilo, mas é uma coisa que não vai evoluir, né? Não vai avançar. Não. Agora, quando você quer alguma coisa, se planeja e se dispõe a pagar o preço, você constrói essa pontezinha que vai te levar para o outro lado, ó, de pude fazer aquilo que eu quis. Então, assim, é possível, mas tem que se pagar um preço. é, Aí é de cada um, o que fazer, como fazer. Mas é independente, eu acho que da idade, da condição de financeira, do cargo que você trabalha hoje, do que você faz, com certeza é muito mais difícil para muitas pessoas do que foi para mim. Eu sim, ainda tive, por exemplo, eu não tive problemas com para adquirir material. Eu estava numa casa sozinho para estudar, meu ambiente de trabalho, de estudo, perdão, me propiciou isso, é bem tranquilo. Tem muita gente que não tem recurso, por exemplo, para adquirir material, né? Não tem sim. muito tempo para estudar também, tem filhos, cada um tem um empecilho, né, nessa jornada. Mas assim, na minha cabeça é que dá para todo mundo. Vai ser mais difícil para uns do que para outros, Isso é mas é verdade. possível. É isso aí, Antônio. Muito obrigada. Prazer em te conhecer, viu? Parabéns aí pela Igualmente, sua Luiz. aprovação. Obrigado. Continuando aí, eu espero que você retorne aqui no nosso canal com mais uma aprovação e ter o prazer de bater esse papo com você novamente. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, um bom dia. E para Tchau, você que tchau. nos assistiu até o fim desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir também outras entrevistas e bate-papos com aprovados, mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se assim como o Antônio, você quer alcançar a aprovação no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do mercado, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.